Porque se ele se preocupa em colocar, né, em atender a base, por exemplo, muito provavelmente ele vai colocar uma pessoa lá que não tem esse traquejo, né? Então, quer dizer, ele vai atender uma demanda, mas vai perder essa possível vamos força. Vamos trazer para os casos a situação do dia. O que a ministra Rosa Weber fez nas últimas semanas para, enfim, proteger a biografia dela, né? E a gente pode discutir se está certo, não estou entrando no mérito, dizendo o que ela fez, ela criou um problema para o presidente Lula, assim, muito sério de governabilidade. Que é o marco temporal agora. E assim, tudo que vai acontecer agora de embates do Congresso com o Supremo, o principal derrotado não é nem o Supremo, nem o Congresso, é o presidente, que estava conseguindo assumir o controle da governabilidade com a adesão do Centrão, e principalmente no Senado, que virou esse principal ator de embate com o STF, ele estava nadando de braçada. Ele ia aprovar uma reforma tributária assim rápido, já tem atraso no cronograma. Então, eu fiquei pensando ontem, inclusive, sobre isso. Assim, a ministra Rosa Weber, que é progressista, que é de esquerda, que tem uma orientação, né, de esquerda, no crepúsculo da sua gestão, ela fez gestos biográficos, que ela assim, foi aplaudida por toda a mídia, todos os formadores de opinião e tal, mas ela deixou no colo do presidente Lula um abacaxi gigantesco, porque essa articulação com o Congresso hoje ela está muito ainda travada, tem alguns movimentos para melhorar o posicionamento do Executivo na Câmara e no Senado, mas nesse momento que as coisas estavam começando a melhorar na articulação política, agora ele vai ter que vetar. Então, eu queria abordar esse assunto, porque agora a discussão sobre marco temporal, que estava restrita ao Supremo Tribunal Federal, transbordada para o Congresso Nacional, o Senado aprova o projeto da Câmara sem nenhuma alteração, exatamente para dar celeridade para o processo, e agora vai caber ao presidente Lula o desgaste, provavelmente, de vetar o marco temporal, né? Enfim, aí qualquer decisão que ele tome vai ser uma decisão ruim para ele, né? E ele vai ser, possivelmente, o Congresso derruba o veto. E aí volta para o Supremo considerar inconstitucional, que já considerou inconstitucional agora, recentemente, né? Então, veja, a ministra Rosa Weber conseguiu uma vitória institucional para ela e pessoal, né, que ela queria pautar esses 3 temas e conseguiu na reta final do seu mandato, mas ela criou ali um ambiente para uma derrota política do presidente Lula. Ou mais de uma, tá? Porque dependendo do avanço de outros temas no ambiente do Congresso, o presidente vai ter que tomar decisões sobre temas que ele não gostaria de entrar agora. Sim. Ele claramente tirou o time de campo, que ele queria construir, e o Centrão não quer, gente. E a governabilidade hoje é Centrão, é Arthur Lira. Se o Lira patrocinou o marco temporal na Câmara, né, inclusive para oferecer naquele momento, para mostrar para o governo que esse Congresso aqui não pensa igual a vocês, qual a chance dele recuar nisso agora? A base, os votos que o Lira tem estão ali na FPA, na bancada do agro, né? E isso vai transbordar, eu acho que para outros temas dessa seara do campo de costumes, que ainda são, e nesse acordo, veja bem, o governo construiu um acordo com o Centrão em que tinha uma clareza, uma premissa clara. Nós vamos votar com o governo na pauta econômica. Não contem com a gente na pauta de costumes e valores, que eles põem aquele pacote, põem tudo no mesmo pacote. Tanto é assim que o marco temporal passou com voto de basicamente todo republicanos, progressistas, os partidos que acabaram de ganhar ministério. Então, né? se o recado foi esse na montagem da base agora do segundo semestre, eles vão querer mostrar assim, nós combinamos que nós vamos votar na agenda econômica. Então não conte conosco nós vamos derrubar o veto, e não é isso, não significa que a base está desarticulada, é que nós deixamos claro isso no acordo, é uma premissa do acordo. Sim. Então facilitou muito para o Congresso. O combinado não sai caro, né? E o Congresso vai ficar bem na foto, possivelmente, porque assim, a base social dos parlamentares vai aplaudir, porque nós queremos o marco temporal, nós queremos manter a legislação do aborto, nós queremos também manter a legislação sobre drogas. Esse status ajuda o parlamentar a voltar para a base dele e dizer assim, olha, vocês votaram em mim porque eu sou de direita. Então aqui eu estou defendendo Seguramos o comunismo, né? E aí, mas tudo isso vai ser desgaste para o governante, porque o presidente vai ter que tomar, mesmo que ele não tome decisões, ele vai ter que se expor. Qual é a posição do presidente sobre esses temas? Ele gostaria de falar sobre esses temas agora? Não. Aliás, justiça seja feita, o presidente Lula, mesmo quando ex-presidente, nunca
com raríssimas exceções, ele nunca abraçou essas pautas de costumes. Muito não é? pelo contrário. Como, por exemplo, uma discussão sobre aborto, Então, uma discussão sobre descriminalização do uso das drogas. Diferentemente, por exemplo, exatamente, diferentemente do que significa do que está fazendo o presidente chileno agora, que é tido como a versão moderna da esquerda latino-americana. É por isso que eles não se entendem, aliás. Então, ele não se furta. É claro, outra sociedade, outra circunstância, podemos argumentar o que quisermos aqui. Mas ele não se furta a se posicionar e demonstrar à sociedade do Chile o que ele pensa a respeito de temas de comportamento, como descriminalização de drogas, aborto. Esse nunca foi um tema que o Lula, o PT sim, eventualmente, mas que o Lula quis se meter. Não há declarações enfáticas e claras dele a respeito desses temas. É porque o ônus político é muito pesado, Rafael. Você chega assim, qualquer governante ou candidato que assume uma posição nesses temas, ele divide a sua base. Bom, o Freixo, lembra? Exatamente. O Freixo surge, né? Ele era identificado com a liberação do consumo de maconha, né? E até hoje ele, me parece, paga um pedágio por causa disso, né? Mesmo que ele tenha já revisto suas posições não publicamente, fala mais sobre faz o uma assunto, inflexão grande, porque é muito pesado esse ônus, o cara carrega isso, assim, é só lembrar, assim, campanhas pretéritas de baixíssimo nível, em que o tema veio para... 2014, Serra e Dilma, lembra? Vamos voltar lá antigamente, a primeira eleição, em 89, né? Collor e Lula, né? Veio lá, aborto veio para o colo do Lula, naquele debate. Então, o cara sabe quanto custa isso politicamente. Então, e de verdade não é um tema, assim, essencialmente, não é um tema do executivo, né? Especificamente esse tema, né? É um tema que o executivo faz políticas públicas, mas as decisões são decisões ele sempre jogou, inclusive, quando perguntado, sua decisão cabe assim, a interpretação da Constituição, isso não é uma atribuição do presidente da República, decidir se é legal ou se não é legal, né? Então ele sempre escapou desse debate. Agora ele vai ter que se posicionar, seja por medidas ou seja por declaração, porque o presidente hoje não está livre de ser questionado publicamente sobre temas sobre os quais ele não tem, inclusive, poder de decisão. Né? Ele vai perguntar. Se tiver, mas vamos imaginar um cenário. Se o Congresso estiver num franco embate com o Supremo sobre o tema aborto, o presidente vai ser perguntado o dia inteiro sobre isso. É verdade. Ele vai ter que construir um posicionamento. Então, isso já é um desafio para o Lula. Mas quem você acha que vai dizer chega, Paulo? Porque em algum momento a coisa está escalando, não é? Eu acho que não é exagero a gente falar claro, não crise institucional, né? Mas hoje há um clima ruim, uma crise de relacionamento entre parte do Supremo e o Congresso Nacional. Tem, o Fábio bem lembrou, né? Os deputados mais à direita, centro-direita ou os mais extremistas encontram ali a deixa fundamental para eles devolverem ao eleitor aquilo que eles prometeram entregar na campanha. Olha, vamos lutar contra a agenda de costumes, vamos lutar contra a judicialização da política, um tema que eles repetiram incansavelmente ao longo da campanha eleitoral, dizendo que o presidente Bolsonaro foi alvo de perseguição judicial, que o Alexandre de Moraes isso, que o Barroso aquilo. O Congresso está avançando. Olha, aborto, vamos jogar para a sociedade. Vamos aprovar uma PEC, se a decisão do Supremo não for unânime, a gente pode rever. Em algum momento alguém vai ter de dar um passo atrás. Né? Você vê no ministro Barroso essa figura ou um grupo que ele consiga, uma maioria que ele consiga formar no Supremo, mesmo que com a ajuda de outros ministros, para tentar botar água na fervura? Eu acho que o único capaz de botar panos quentes nessa discussão é o próprio Lula. Eu posso estar muito errado, mas eu acho que só ele tem capacidade de fazer isso, porque ele é o principal interessado, inclusive. Né? Então, eu acho que vai chegar uma hora e vai fechar as portas com meia dúzia. Vai falar assim, gente, peraí e tal. Porque assim, você estava falando de... O Lula hoje, em termos de pensamento, ele está mais próximo do PCO do que do PT de hoje, né? Porque o PCO, você vê... parece que operária, né? São, o trabalhismo, né? Exatamente. E é um tipo de pensamento mais próximo da sociedade brasileira em geral. O Lula sabe isso, né? Então, essas piadas... Ele vive dando mancada. Agora ele tava falando esse negócio aí da muleta e não sei o que. Já capacitista e tal. E o Lula, entendeu? Ele é esse sujeito. Ele é mais parecido com o Bolsonaro do que se imagina nesse sentido, o tiozão do churrasco e tal. Inconveniente, né? Inconveniente, mas porque ele é assim. Mas em sendo assim, ele é quem ele é porque ele é assim.
Né? E é isso. A sociedade brasileira é desse jeito, em grande medida. Então, agora o Lula está num outro momento, um outro PT, né? O PT não é mais aquele partido que foi né, que ele fundou e tal. Então, mas eu acho que ele é o único capaz de sentar com as partes aí que estão em conflito e tentar fazer uma conciliação. Eu acho que isso não vai partir do Congresso. Isso também não vai partir do Supremo. Eu acho que eles não vão... não, tá bom, você der aqui, você der ali. Eu acho que é ele que vai ter que, uma hora que a coisa esquentar muito, ele vai ter que dar os pulos dele lá dentro. Porque por uma parcela importante do Congresso, é bom manter... É lógico, ainda mais esses caras que estão lá hoje. Você acha que sei lá, um Nicolas Ferreira, ele quer mais que o circo pegue fogo mesmo. Eu confesso, Paulo, que assim, eu já cansei de apostar na conciliação. Assim, eu acho que o Brasil... E o Brasil não, acho que o mundo hoje... esse dia eu estava conversando com um ex-ministro dos anos 90, 80, 90. Ele estava dizendo o seguinte, a gente tem uma percepção, porque nós estamos hoje todos bombardeados por informação o tempo inteiro, na rede social, no celular, na mesa de bar, é muita informação política o tempo inteiro. Então a percepção que tem é que está tudo muito turbulento em Brasília. Né? Ele fala assim, eu vou dizer para você, Fábio, sempre foi assim em Brasília. A diferença é que antes, as diferenças entre o Supremo e o Congresso eram tratadas lá no jantar no Pentela. O cara botava meia dúzia, apagava um incêndio, aí saiu uma notinha numa coluna, no máximo, e dia seguinte, bola para frente. Vida que segue. Hoje, o cara... o embate institucional acontece na rede social em tempo real. E eu acho que isso, parafraseando o ex-ministro Paulo Guedes... a gente tem uma série de diferenças em relação ao que o Paulo Guedes pensa sobre a economia, inclusive, mas ele falava um negócio que é o tal do barulho da democracia. Eu acho que é meio irreversível esse barulho da democracia hoje, com o mundo hiperconectado e com as pessoas debatendo política, que eu não acho ruim, acho bom, né? Positivo. Mas é um barulho, às vezes, paralisante. Eu concordo, mas eu já cansei de apostar na conciliação, que eu estou dizendo assim, várias vezes eu achei, nossa, vai chegar um momento que vai ter algum pacificador, assim. Eu concordo que o Lula tem mais interesse, é um presidente com interesse político na pacificação, mas vai interessar para o Congresso e para o Supremo essa inflexão? Talvez, não sei, não estou vendo esse ambiente. Assim, eu acho que é um ambiente de vamos disputar, vai ter uma disputa, o Congresso vai aprovar e o Supremo vai considerar inconstitucional. Segue o jogo. Né? Então vamos ver qual será a próxima medida. Vai ter uma outra PEC, vai botar na Constituição, vai criar uma cláusula pétrea. Vai se criar um ambiente para uma reforma constitucional, que eu acho que em algum momento alguém vai ter que falar nisso, né? Que nós precisamos reformar a Constituição de 88, né? Porque ela está anacrônica em diversos aspectos. Né? Falta ousadia, falta coragem. 35 anos agora, não é isso? 35. Falta coragem. Aliás, o Chile está tentando fazer, né? O Boric está tentando fazer, com muita dificuldade, apanhando pra caramba, mas... eu acho que tem muita gente interessada no confronto e pouca gente interessada na conciliação. Então, eu confesso que eu estou um pouco cético em relação... Embora eu acho que essa crise, que se dá para chamar de crise, ela é um pouco de... como tem muitos interesses em que ela permaneça, porque para o Congresso é importante dizer que está batendo de frente para o Supremo. Os parlamentares, você não tem... Assim, eu tenho conversado com os parlamentares e falo, não, faz muito tempo que eu não sou abordado na rua. Digo, cara, você foi lá, tem que pressionar esses caras. Eu votei em você para isso, parabéns. Os senadores são cobrados o tempo inteiro porque está lá na Constituição que cabe a eles o controle constitucional do Supremo. Né? Você sabe disso, a pressão que existiu em cima do Pacheco está aí para cima dos ministros do Supremo. Para avaliar impeachment de ministros do Supremo. E agora ele está dizendo, eu fiz um discurso ontem lá, você viu, gostou? Tal. Então, é um pouco isso que está acontecendo. Assim, o papel do senador é, de fato, dizer, olha, vocês estão exagerando. E o papel do Supremo é dizer, não estamos exagerando, nós estamos interpretando a lei. Assim, nós somos intérpretes da Constituição. Se vocês mexem na lei e a lei e mudam, essa questão vira uma questão política para uma questão do direito, vem para cá. Então, por isso que é difícil imaginar que vai ter uma conciliação nesses termos, que eu acho de botar uma mesa, assim, criar um pacto entre os poderes. Eu acho que é fácil essa foto. A foto é fácil tirar. Se bobear, né, hoje e tal, vai para... Agora, na prática, cada um volta para o seu quadrado e começa a trabalhar para a sua base. Cada um tem a sua base eleitoral. Os ministros agora têm a sua base eleitoral também, né? Entre aspas. Ele tem que falar para a sua base. O ministro Barroso, por exemplo, é um que se preocupa muito em falar para quem ele historicamente, com quem historicamente ele se relacionou. Ele tem que prestar conta. Eu percebo que eles têm essa preocupação de falar com quem ele esteve sempre do lado dele. Outros ministros têm uma postura mais discreta.
Mas eu não vejo os ministros Gilmar Mendes, ele sempre aparece nesses momentos de conciliação também. Acho que ele é outro personagem importante nesse processo. Se ele tiver afim, né? Porque às vezes ele fala, pô, tô meio cansado, essa coisa, sempre chama o Gilmar, né, para pagar o incêndio e tal. Bolsonaro, quando ele não tá lá em Portugal. Aliás, você falou em determinado momento aí sobre pacto, eu me lembrei de 2019 ainda, né? Aquele pacto pensado pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Bolsonaro. Acho que era maio de 2019. Não tinha completado um semestre de mandato do presidente Bolsonaro e já estavam tentando fazer um pacto que a coisa já tinha desandado. Se soubessem o que vinha depois dali ou o que viria depois dali, eu acho que, olha... Né? Então, assim, eu até acho que vai ter uma tentativa de fazer esse movimento para tirar ali uma foto para o jornal. Na prática, acho que cada um volta para o seu quadrado e aí a pressão para você se posicionar para a sua, entre aspas, base eleitoral acaba botando mais fogo nessa lenha aí. Aqui no Flow News, você encontra muito mais do que notícia. Tem conversa boa e encontro com personalidades incríveis. E os assuntos mais bombados das redes sociais. No Flow News, a gente se conecta com quem gosta de viajar e discutimos temas relevantes para a nossa sociedade. Além dos bastidores da política com uma dose de humor. Todos os dias temos um encontro marcado, aqui no Flow News.